O cristianismo, uma das maiores religiões que existem, que tem por fundamentação a Bíblia Sagrada. Porém, de tempos em tempos, surgem novos textos apócrifos cheios de mistérios e enigmas, quase que indecifráveis. Eu disse quase. E se eu te contar que alguns destes textos encontrados recentemente pode mudar a história de toda a humanidade da forma com que a conhecemos? Mas antes de eu te contar essa história, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Seja bem-vindo ao canal Espectros 1943. É um prazer ter você conosco. Vem comigo que eu vou te contar mais essa história. Você sabe o que são os livros apócrifos? São manuscritos muito antigos, escritos por quem conviveu com Jesus, como por exemplo, os manuscritos do Mar Morto, que são livros apócrifos supostamente escritos por quem conviveu na mesma época, local e período que Jesus conviveu. Porém, sua autenticidade é extremamente questionada pela Igreja, mesmo que a mensagem pareça ter um fundamento inspirado por Deus. Portanto, para a Igreja não ter fundamentação, eles não podem fazer parte da Bíblia Sagrada. Mas os livros apócrifos são muito usados para questionar esses mesmos textos que hoje estão na Bíblia. Porque para muitos, os textos não foram inclusos na Bíblia justamente por trazerem uma imagem de Jesus que não era bem o que se encaixava nos planos da Igreja. Nos últimos anos, vimos vários desses manuscritos serem encontrados em lugares inusitados e bem escondidos. Uma dessas descobertas tirou o sono de muitos pesquisadores religiosos. Em 2021, um grupo de arqueólogos encontrou 24 pergaminhos escritos por pessoas que viveram na mesma época e local que Jesus. A descoberta foi por acaso em uma caverna que tem por nome Caverna do Terror, por causa de outro achado na mesma caverna na década de 60, que deixou os pesquisadores perturbados. Na época, foram achados 40 esqueletos humanos enterrados dentro da caverna, no mesmo local onde estavam esses manuscritos, o que levantou a hipótese de ter sido uma tumba. A caverna está localizada em uma região montanhosa em Israel e é hoje um dos maiores sítios arqueológicos do mundo. Após a descoberta dos pergaminhos, os estudiosos relacionaram os achados. Segundo os arqueólogos, os judeus escondiam-se nessa região para fugir de perseguições dos romanos ou os poderosos da época. Por isso, centenas de objetos são encontrados naquela região ano após ano. Durante a década de 50 e 60, vários livros foram encontrados naquela região. Foi daí que foram conhecidos como os manuscritos do Mar Morto. Estes achados, porém, tem que ser tratado com bastante importância, pois os livros encontrados ali podem trazer revelações incríveis sobre a humanidade. Foi encontrado, junto aos livros, uma múmia de uma criança de aproximadamente 5 anos, que teria vivido cerca de 6.000 anos atrás. Os cientistas que determinaram a idade da múmia dizem que este é um dos pontos mais enigmáticos do achado, por ter de início acreditado que poderia ter sido um achado que ia de encontro ao que se sabe do tempo da ocupação daquela região. Ocupação essa que aconteceram milênios depois. A ciência declara esses achados como algo de extrema importância para a humanidade. Porém, a religião não vê com bons olhos tais descobertas, pois geralmente contradizem o que as igrejas pregam. Também pelo estado de conservação dos manuscritos e a dificuldade de traduzir certas línguas antigas faz com que a Igreja coloque em xeque o que se sabe. Os textos trazem muitos mistérios a serem traduzidos e são alvos de dedicação intensa dos pesquisadores para traduzi-los. Mas muita coisa já foi traduzida e considerada heresia pelos cristãos, como é o caso de, por exemplo, Maria Madalena. Nos pergaminhos encontrados na década de 50, Maria nunca teria sido uma prostituta,
mas sim uma pessoa muito próxima a Jesus. Nos tais manuscritos, Maria Madalena era muito respeitada por Jesus e era tão próximo a ele que causava conflito entre os apóstolos, onde perguntaram a Jesus por que ele amava Maria Madalena mais do que a eles mesmos. Conforme uma passagem conturbadíssima, Jesus sempre beijava Maria Madalena primeiro, antes de dirigir-se aos seus discípulos. Os manuscritos também revelam uma face de Jesus que não é descrita na Bíblia. Conforme uma das partes, Jesus sabia desde criança de seus dons, inclusive que já os havia usado de maneira errada. Como, por exemplo, quando criança, Jesus haveria se desentendido com um dos seus amiguinhos, o qual exclamou: "Caia morto!" E foi o que aconteceu. Assustado com o que aconteceu, Jesus teria corrido em cima de seu colega e, desesperado, conseguiu o ressuscitar. Existem também nos manuscritos muitas falas atribuídas direto ao Messias, o que mostraria um lado extremamente humano de Jesus. E se você é cristão, deve saber que o caráter de Jesus retratado na Bíblia Sagrada é unicamente divino, sem falhas humanas. Esse lado humano de Jesus foram retirados propositalmente da Bíblia, para que as pessoas não soubessem que o Salvador também tinha seus deslizes enquanto humano. Outro fato descrito nos manuscritos do Mar Morto é surpreendente, sobre Judas Iscariotes. E isto é uma revelação bombástica. Segundo as traduções, Judas teria sido o apóstolo mais próximo a Jesus, e nem de perto era o monstro traidor relatado na Bíblia Sagrada. Considerado como um irmão, o fato da traição teria sido, segundo as traduções, um pedido do próprio Jesus. A Bíblia Sagrada diz que Judas enforcou-se tomado pelo arrependimento depois de ter vendido seu mestre por 30 moedas de prata. Os manuscritos dão um final bem diferente. Depois de ter cumprido a vontade de Deus, Judas foi para o deserto para meditar, descansar e orar. Com certeza, revelações que no mundo do cristianismo ninguém espera. E o que você acha disso tudo? Coloque aqui nos comentários se você acredita nisso ou não. Mas lembre-se, religião é uma questão de fé. Não esqueça de inscrever-se no nosso canal. Um beijo e até a próxima.